Salve, salve, galerinha, mais ou menos. Tranquilo não? Ó, presta atenção, presta atenção. Vou te dar a morta hoje, hein, ó. Densidade e contraste radiográfico, presta atenção. Olha só o que eu fiz para te dar uma mão, para te entender isso aí. Ó, vamos prestar atenção aqui, certo? Ó, olha o que eu peguei. Eu peguei um chassi radiográfico, tá? 24 por 30, certo? E o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Eu peguei 4 formas de alumínio. Recortei um alumínio, certo? 4 formas. Um retângulo, um triângulo, um quadrado e um círculo, tá? De alumínio. Esse alumínio que a gente usa em casa. Tem uns 2 milímetros mais ou menos, tá? Aí eu peguei e fiz a mesma coisa de ferro, ó. Cortei um retângulo, um triângulo, um quadrado e um círculo de ferro também. Esse de 1 milímetro. Esse de 1 milímetro exatamente, tá? E o chumbo aqui também, ó. Um retângulo, um triângulo, um quadrado e um círculo de chumbo. 1 milímetro de chumbo. Só para você ter uma ideia, no EPI que a gente usa no setor de radiologia, ele tem meio milímetro de chumbo. Então aqui tem 1 centímetro, tem o dobro, tá? E aqui embaixo, ó, aqui embaixo eu tenho um penetrômetro. Você nunca viu um penetrômetro? Você nunca pegou um penetrômetro? Eu vou te mostrar o meu penetrômetro, ó. O meu penetrômetro é esse aqui, ó. Esse aqui é o meu penetrômetro, olha só. Ó. E não dá para ver direito o meu penetrômetro. Eu sabia que não ia dar para ver direito o meu penetrômetro, né? É muito pequeno aqui da câmera, você não consegue enxergar, certo? Mas eu fiz um desenho aqui, ó. Fiz um desenho. Se passar isso aqui, eu fiz um desenho. Olha só, o penetrômetro, ele é uma escadinha. Uma escadinha. No caso, uma escadinha de ferro. Então aqui eu tenho, ó, diferentes espessuras de ferro, certo? Aqui tá ele bem grandão para você enxergar, ó, o penetrômetro, certo? Ó, um degrau maior, vou descendo, um degrau menor, certo? Esse tá aqui, ó, esse é o penetrômetro. Eu dividi aqui, chamei de 1, 2, 3 e 4. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho alumínio, eu tenho ferro, eu tenho chumbo e eu tenho meu penetrômetro de ferro, certo? Ok. Para ficar melhor da gente visualizar, eu transformei isso em desenho, tá? Transformei numa arte aqui para a gente poder enxergar melhor, ó. Alumínio, ferro, chumbo e o penetrômetro de ferro. Tá acompanhando, né? Vou fazer uma radiografia disso aqui, Eu posicionei ele lá, ó, o que eu fiz? Eu posicionei ele sobre a mesa de exames, ó. Eu não usei a grade, tá? Por quê? Porque eu usei uma técnica muito baixa. Daqui a pouco eu falo qual foi a técnica que eu usei. Então eu coloquei ele em cima da mesa de exames, tá? Ó, alinhado, foco, receptor de imagem, bem alinhadinho para eu não perder a minha imagem, certo? Não perder o enquadramento, olha só. Então, ó, aí quando você vem aqui no colimador, tem um botãozinho. Você aperta o botãozinho, acende a luz da colimação, certo? E o que você vai fazer? Você vai adequar. Você pega os botõezinhos aqui, ó, vai girando os botõezinhos e deixa a colimação, então, ó, só na região de interesse. No meu caso, a região é todo o chassi radiográfico que tem um filme radiográfico lá dentro, certo? Bom, aí eu fiz uma exposição da radiação. Que técnica eu utilizei? Eu utilizei o kV mais baixo do equipamento. Eu utilizei 45 kV, tá? E eu utilizei 100 MA, tá? 100 MA. E quantos MAS, professor usou? Eu usei 5 MAS. E aí agora eu te pergunto, qual foi o tempo de exposição? Calcula o tempo de exposição aí. Se quiser deixar aqui nos comentários, deixa ali o tempo de exposição, certo? Vamos ver se você já está aí na manha. Se não sabe ainda o que é o tempo de exposição, é o MAS, MA vezes tempo, assiste os vídeos anteriores, certo? Vamos lá. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a exposição. Mas depois de fazer a exposição, você já sabe, né? Não adianta nada. Você não consegue ver a imagem, a não ser que você vá para a câmara escura, certo? Chega lá na câmara escura, o que tem lá na câmara escura? A processadora, no caso, filme radiográfico, contato tela-filme, certo? Eu vou abrir o meu chassi radiográfico no escuro, vou pegar o filme, vou colocar lá na processadora, ó, e vou esperar. Eu vou esperar um estalo ou um bip. Ela me avisa quando eu posso acender a luz. Mas antes de sair da câmera escura, o que eu faço? Eu vou ali, abro a caixa de filme radiográfico, recarrego o chassi, fecho o chassi, fecho a caixa de filmes radiográficos, já ouvi o bip da processadora, eu posso sair da sala. Chassi bem fechadinho. Você tem que deixar pronto para o próximo que vai utilizar, podendo até mesmo ser você, tá? Trabalho de equipe, assim na radiologia, certo? Mas vamos acender um pouco a luz aqui agora, porque
eu vou olhar essa imagem lá na câmera clara, certo? Eu vou usar negatoscópios para analisar essa imagem para ver se ela ficou boa, certo? Ó, um negatoscópio como esse aqui, certo? Você vai colocar a imagem radiográfica, vai prender lá e vai acender uma luz. Ela é chamada de câmara clara. Onde nós temos o negatoscópio, a gente chama de câmara clara. Mas ela não é tão clara assim, não. Ela tem uma penumbra, tá? Porque o forte mesmo tem que ser a luz do negatoscópio para você olhar aqueles fatores de qualidade que você já está anotando aí. Lembra no vídeo anterior, fator de qualidade e enquadramento? Pois é. Então, vai fazendo essa lista de fatores de qualidade aí, certo? Então, a gente vai olhar também no negatoscópio todos esses fatores de qualidade antes de mandar para o médico radiologista. Como é que você vai fazer de saber que uma imagem está boa? Você não é médico radiologista, certo? Como é que você vai fazer? Pelos fatores de qualidade. Um deles você já estudou, que é o quê? Que é o enquadramento. E hoje a gente vai ver outros dois fatores de qualidade da imagem. Desculpe, fatores não, aspectos de qualidade, tá? Se eu falei fatores antes, aspectos de qualidade. O outro aspecto de qualidade, então, além do enquadramento, é a densidade e o contraste radiográfico. A gente vai ver o que isso aqui agora, eu vou falar para você o que é. Esse aqui é o resultado depois que o filme radiográfico passou pela processadora. Ó. Essas são as imagens que eu obtive, essa é a imagem real. Mas, obviamente, eu também transformei em desenho para facilitar a nossa visualização, certo? Bom, agora vamos analisar essa imagem radiográfica aqui. Okay? Aqui em cima nós temos o alumínio, certo? As formas de alumínio. Aqui nós temos as formas de ferro e aqui nós temos as formas de chumbo e o penetrômetro, ó, tá? Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar eles separadamente, né? Analisar os conjuntos. Vamos olhar os conjuntos do alumínio, por exemplo. O que você percebe quando você olha os conjuntos do alumínio, certo? Você percebe que você consegue identificar a forma dos objetos, ok? Mas não tem diferença, ó, nesse tom. Entre os tons do alumínio, não tem diferença. Eles têm todos o mesmo tom. Por quê? Porque, em primeiro lugar, são todos alumínio. E, em segundo lugar, e mais importante, eles têm todos a mesma espessura, certo? A mesma coisa acontece se você olhar o ferro, certo? O ferro, então, vão ter todos eles os mesmos tons, certo? Porque eles são todos ferro e têm todos a mesma espessura. E, por último, o chumbo. Olha como o chumbo aparece quando você faz a radiografia do chumbo, né? Fica assim, ó, todos iguais também, certo? Então, quando você analisa uma imagem radiográfica, o que você vai olhar? Os tons de cinza. Tons de cinza. Você vai olhar na literatura, certo? Como é que se chama esse escurecimento ou esse enegrecimento do filme radiográfico? A gente chama de densidade. Densidade, certo? Então, o grau de escurecimento da imagem radiográfica chama-se densidade radiográfica. Ah, professor, mas um amigo meu é técnico, ele não fala assim. Bom, aí se ele não fala assim, é questão de comunicação. Mas quando uma imagem é escura, a gente chama uma imagem que ela tem uma densidade. Se ela não tem, ó, ela tem pouca densidade, certo? Alta densidade e baixa densidade. Grau de escurecimento. O que é densidade radiográfica? Anota aí, literatura, vai procurar no livro se você quiser. Grau de escurecimento do filme radiográfico. Então, quando a gente olha o grau de escurecimento das imagens de chumbo, é o mesmo, né? Praticamente não tem. Do ferro, ó, é o mesmo. E do alumínio, também é o mesmo. Ou seja, entre as peças, né, entre as formas do mesmo material, como eles são feitos da mesma massa, da mesma matéria, dos mesmos átomos, e eles possuem a mesma espessura, eles não vão apresentar diferença. Diferença é quando a gente fala em diferença muito grande, a gente usa o termo contraste. Contraste simplesmente é uma diferença. E aí na diferença que nós temos aqui, tons de escurecimento. Então o contraste vem da diferença das densidades. Que densidade é o quê? É o grau de escurecimento da imagem. Pegou? Pegou? A densidade radiográfica é o grau de escurecimento da imagem. Certo? Bom, e quando a gente compara então, ó, materiais diferentes. Quando a gente compara materiais diferentes, por mais que eles possam ter a mesma espessura, certo? Eles vão resultar em imagens diferentes, em densidades diferentes.
Só que a gente não fica falando na radiologia, e isso é diferente daquele, né, cara? Que palavra que a gente usa? A gente usa contraste. Contraste. Existe, ó, um grande contraste entre a imagem de alumínio e a imagem de chumbo, cara. Um grande contraste, uma grande diferença, certo? Uma grande diferença. Já aqui, ó, entre uma outra diferença não é tão grande, certo? Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Bom, nós temos aqui, então, o alumínio, o ferro e o chumbo. O que aconteceu aqui? Como é que eu fiz? Eu coloquei embaixo o quê? Coloquei embaixo um chassi radiográfico, certo? Um chassi radiográfico. Então é o seguinte, ó, vamos dar um abrir aqui para a gente ver dentro do chassi radiográfico. Mas está muito pequenininho, tá? Está muito pequenininho, então eu vou aumentar aqui para a gente poder enxergar melhor. Ó, agora estamos enxergando melhor, ó. O que é esse, como é que é o nome aqui? Esse magento aqui. Esse magento representa o filme radiográfico, certo? E essa linha branca aqui, ó, bem em cima do filme radiográfico, o que ela representa aqui na nossa imagem? O que ela representa? Não lembra? Assiste o vídeo anterior, tá? Assiste o vídeo anterior, a descrição de todos eles estão aqui embaixo. Quer dizer, o link de todos eles estão na descrição aqui embaixo, certo? E aqui, ó, é o ecrã, ou a tela intensificadora, certo? É isso que está representado aqui nesse nosso desenho. Um zoom no nosso ecrã, certo? Um corte no chassi radiográfico para a gente ver o que tem dentro, certo? E aí o que eu fiz? Eu fui lá e joguei radiação em cima desse negócio todo aqui, certo? E aí o que acontece? O que você sabe quando a radiação atravessa e ela chegou lá no ecrã? O que ela gera no ecrã? 1895, o fenômeno da fluorescência, certo? Fluorescência. Ele vai brilhar no tom verde, certo? Olha só. Então aqui, ó, olha só, aqui na ponta, aqui no meio e aqui, ó, tem o mesmo tom, o mesmo verde, brilhando muito. Por quê? Porque você já sabe que a tela intensificadora transforma raio-x em luz, certo? E aqui, ó, aqui no chumbo, ó, aqui no chumbo não vai brilhar, cara, não vai brilhar. Por que não vai brilhar? Porque você sabe que o chumbo não deixa o raio-x passar, certo? Aqui no ferro vai brilhar um pouco, ó. Aqui no alumínio vai brilhar um pouquinho mais, certo? Certo? Mas o que está acontecendo aqui? Como é que foi esse negócio aqui? Bom, eu vou dar uma espaçadinha aqui para explicar melhor o que está acontecendo aqui. Ó, quando eu joguei radiação em cima das estruturas, parte dessa radiação passou por dentro da estrutura. E parte dessa radiação passou em torno dessa estrutura. Certo? Então, quando a radiação passa, olha só, quando a radiação passa, aí vem aquele outro conceito para a gente de atenuação. Certo? A atenuação é quando a radiação perde parte da energia dela para a matéria, ela vai sofrer uma atenuação. Aqui, na verdade, o que está acontecendo aqui? Efeito Compton. Lembra do efeito Compton, não? Esse é que está acontecendo aqui. Ó, observa aqui, ó. Aqui a radiação passou direto. Então ela chegou muito forte lá no ecrã e gerou muita luz. E você sabe que o filme radiográfico ele é sensível à luz, certo? Vai gerar aquela prata, a prata metálica, certo? Aqui, ó, então, eu tenho muita luz. Muita luz. Quando eu for mais pra frente aqui no meio também, ó, muita luz. E aqui, ó, muita luz, porque não tem estrutura nenhuma, aqui está passando só pelo ar. Então a radiação não está perdendo energia para o ar. Ela não perde, praticamente não perde energia para o ar, certo? Então ela vai ser entregue totalmente para o ecrã radiográfico, que vai se transformar em luz e vai jogar essa luz em cima do filme radiográfico, certo? Aqui no alumínio, ó, ela perdeu parte da energia. Perdão aí, vocês sabem que depois eu não vou editar isso. Então, olha só, o que aconteceu aqui, ó? Aconteceu que a energia do raio-x, ela perdeu, ó, ela foi atenuada pelo alumínio. Ó, você observa pelo comprimento de onda, aqui o comprimento de onda é maior na minha ilustração, aqui o comprimento de onda é bem pequenininho, tá vendo? Ó? Bem pequenininho. Já aqui, ó, o comprimento de onda é maior. E olha lá no ferro, ó, o comprimento de onda é maior ainda, tá? Significa que aqui ela perdeu mais energia do que aqui. Certo? E aqui ela não perdeu energia, praticamente não perdeu. E aqui, cara, aqui não tem onda. Por que não tem onda aqui? Porque não tem onda aqui, porque a radiação não atravessa o chumbo. O chumbo absorve o raio-x, ou barra. Você que escolhe a palavra que você vai escolher, vai usar, certo? Então aqui, ó, não atravessou, não vai ter brilho lá no ecrã, ó. E se não tem brilho no ecrã, não chega a luz no filme. E se não chega a luz do filme, você já sabe o que acontece, né? Não tem prata. E aí, quando ele for para o processamento radiográfico,
ele não vai escurecer. Lembra das etapas do processamento radiográfico químico? A primeira etapa é a revelação, certo? Aquela prata metálica que surge da interação da luz com o filme radiográfico, efeito fotoelétrico, certo? Essa prata vai ser enegrecida lá no revelador, lá na revelação, certo? E se você se não chegou luz lá, ó, não tem prata. Não tem prata. Então a imagem vai ficar muito clara, porque não vai ter a prata enegrecida lá. Entendeu? Mais ou menos isso aí, né? Mais ou menos isso aí. Então, olha só. Como é que isso é transferido para o filme radiográfico? Aonde eu tenho muita energia, eu vou ter muita luz. Então eu vou queimar o filme. Queimou meu filme. Já ouviu esse termo? É, vem de filme radiográfico. Certo? Então, olha só, fotográfico também. Aqui, ó. Parcialmente chegou um pouco de energia, certo? Aqui chegou muita energia, brilhou muito. Aqui não chegou, chegou um pouquinho. Aqui não chegou nada. Então, ó, aqui eu tenho uma energia muito forte entre as estruturas. Eu tenho uma energia muito forte, certo? Agora, aqui, ó, depois que ele atravessou a estrutura, eu tenho uma energia fraca. Aqui eu tenho uma energia fraca também. E aqui não tem energia. Então você repara o quê? Que eu tenho diferença de energia. Aqui não tem energia, aqui tem menos energia, aqui tem mais energia. Essa diferença de energia vai gerar uma diferença de luz. Essa diferença de energia significa por onde a radiação passou. Se ela perdeu muita energia, ela passou por um material, nesse caso, com uma massa específica muito alto. Né? No caso aqui, o ferro que eu fiz tem mais massa do que o alumínio, nesse caso. E o chumbo tem muito mais massa do que o ferro e o alumínio junto, nesse caso aqui. Certo? Então ele não vai deixar passar nada. Como é que eu chamo essas informações energéticas aqui? Ó? Você chama de informação do feixe. Então o que é a informação do feixe, professor? A informação do feixe é aquela diferença de energia no feixe antes de atravessar a estrutura para a energia depois que ele atravessou a estrutura. Ele sofre um efeito Compton aqui e perde parte da sua energia para a matéria, cara, e gera a informação do feixe. Então, quando a radiação passa pelo tecido, né, pelo tecido ósseo, é uma informação, certo? Pelo tecido, pelo plasma sanguíneo, é uma outra informação, porque ela vai perder energia diferente, certo? Então, quando o osso está fraturado, você vai enxergar aquela parte mais escura da fratura, certo? Por quê? Porque pela fratura a radiação vai passar fácil, e pelo osso ela não vai passar fácil. Então o osso vai ficar mais claro e a fratura vai ficar mais escurinha. Começando a fazer sentido, né? Tá começando a fazer sentido. Então aqui no caso, isso aconteceu porque são materiais diferentes. Materiais diferentes atenuam de forma diferente. E com isso vão gerar uma densidade radiográfica diferente. Densidade que é o tom de escurecimento da imagem, certo? Bom, e aí o penetrômetro? O penetrômetro é a mesma coisa, só que diferente. Olha só, como assim mesma coisa, só que diferente? Sim, vai ter atenuação aqui. Vai ter atenuação aqui, tá? Só que agora, olha só, lá no degrauzinho mais fino, ela perde parte da energia, ó. Perde parte da energia e fica lá naquele tom mais escurinho. E aqui? Aqui vai ser difícil da radiação passar, aqui vai ficando cada vez mais difícil da radiação passar e cada vez você tem menos energia. Olha só, isso vai resultar em densidades radiográficas diferentes. Então, olha só, essa diferença desses tons aqui, eu vou chamar de contraste. Contraste radiográfico porque é numa radiografia, certo? Então, olha só, aqui nós temos... Por que isso está acontecendo? Porque aqui eu tenho uma grande espessura. Espessura aqui. E conforme eu vou diminuindo a espessura, a radiação consegue passar. E aí eu tenho, então, o que eu tenho? Eu tenho um contraste. Assim como eu tenho um contraste, uma diferença de densidade, certo? Quando eu vou radiografar matéria diferente, massa diferente, eu vou ter tons diferentes. Eu vou ter um contraste radiográfico por diferença de massa, certo? Aqui não. Aqui não é por diferença de massa, porque todo esse penetrômetro é de ferro. Então a diferença aqui, ó, é a espessura, certo? É a espessura. Aí leva para um osso, Quando você faz uma radiografia óssea, por exemplo, vamos supor o fêmur, que vai aparecer pra gente muito, você pega uma radiografia do fêmur, por exemplo, ele não é todo branco.
Ele não é todo cinza. Ele tem tons. Ele tem tons diferentes. Por quê? Porque a espessura do osso vai variando. E com isso você vai variar a densidade radiográfica. Você vai ter um contraste radiográfico, certo? Contraste radiográfico. Falei que eu ia te dar a morta, falei que eu ia te dar a morta. Então olha só, o vídeo de agora é o quê? Informação do feixe. O que é a informação do feixe? A informação do feixe é a diferença de energia antes e depois do raio-x atravessar a estrutura. Ela vai sofrer uma atenuação, efeito Compton, certo? E essa variação da energia vai me dar um tom diferente na imagem. Esse tom diferente na imagem eu chamo de densidade radiográfica. Agora aqui, agora presta atenção, ó. Alta densidade radiográfica. Alta densidade radiográfica é uma imagem escura. Alta densidade radiográfica é uma imagem escura. Baixa densidade radiográfica é uma imagem clara, certo? É uma imagem clara, certo? Ah, professor, mas lá eles chamam de radiopaco e radiolúcido. A comunicação é o que vale. Depois eu falo para você sobre isso aqui pessoalmente, sobre esse radiopaco e esse radiolúcido. Mas não existe esse negócio de radiopaco e radiolúcido para o raio-x. Não te apavora. Não vai chegar lá no estágio e dizer, não é radiopaco, eu aprendi que... Não fala isso, não fala isso, tá? Se ele chamou a imagem branca de radiopaca, você faz assim, ó, positivo. Se ele chamar a imagem preta de radiolúcida, você faz assim, ó, positivo. Você vai entender o que o cara vai falar contigo. Mas essa não é a literatura, não é a literatura. A literatura seria radiolucente. É mais ou é menos radiolucente, tá? Aquele material que deixa a radiação passar, ele é mais radiolucente. Aquele material que não deixa a radiação passar, raio-x no caso, ele é menos radiolucente, tá? Sei lá, radiopaco, opaco não vale opaco é pra luz, cara. E radiolúcido, sei lá, radiolúcido não é louco, é lúcido, é uma radiação que não é louca, né? Enfim, tá? Então, na literatura atual, se você procurar lá, o que é uma imagem escura? Alta densidade radiográfica. E uma imagem clara, baixa densidade radiográfica. Lá no setor depois a gente conversa sobre isso. Você vai usar o dialeto para comunicação. A comunicação é importante, você não vai corrigir ninguém, você não vai dar aula lá você dá para aprender, tá? Então, aprende aqui comigo, responde depois. Alta densidade radiográfica é uma imagem escura. Baixa densidade radiográfica é uma imagem clara. Certo? Certo. E o contraste? Olha o contraste. Essas variações dos tons da densidade radiográfica vão me dar as diferenças. As diferenças eu chamo de contraste, certo? Contraste. Olha só, aqui eu tenho uma pequena, quantos tons eu tenho aqui? Eu tenho só 3 tons aqui. E aqui, ó, aqui eu tenho muitos tons de cinza. Então aqui como é que a gente chama? A gente chama esse aqui, ó, de alto contraste. E esse aqui a gente chama de baixo contraste, tá? Alto contraste, baixo contraste. A gente diz que aqui, ó, aqui a gente tem uma escala curta. Uma escala curta de densidade me gera o alto contraste. Uma escala longa de densidade me gera o baixo contraste. Ó. Baixo contraste porque ó, vai trocando devagarinho de um por outro. Isso é baixo contraste, certo? E o alto contraste, ó, mesmo que ele troque devagarinho, não é tão devagarinho assim, tem poucos tons. Não interessa se vai ter muito branco ou não interessa se vai ter muito preto. Se tem poucos tons, é alto contraste. É alto contraste. Se tem muitos tons, é baixo contraste. Baixo contraste. Então, professor, qual é o melhor, o alto ou o baixo contraste? Bom, depende, tá? Depende. Se você quiser saber, por exemplo, acontece muito isso, infelizmente vai continuar acontecendo, de uma criança incorporar, né, ela engolir um artefato, né, engolir uma moeda, engolir um brinquedo, algo do gênero. Você precisa de detalhe para saber. Você precisa saber o valor da moeda? Não, né? Você não precisa saber o valor da moeda. Você precisa saber onde a moeda está. Então você não precisa de muitos tons, certo? Você precisa aqui, ó. Você precisa de poucos tons, você só precisa saber onde está a moeda. Percebeu? Tá? E aqui, por que isso aqui? E quando você quer detalhe, você quer ver uma patologia. Você quer ver onde começa a patologia, onde termina a patologia, fratura, líquido, secreção, enfim, certo? Aí você precisa
do detalhe anatômico. E o detalhe anatômico quem vai te dar é o baixo contraste. Esse aqui é para você encontrar, né? Sonda, por exemplo, né? O paciente vai ser entubado, algo assim, alto contraste. Poucos tons você precisa, tá? Então, não esquece. Densidade radiográfica, contraste radiográfico. Alta densidade, baixa densidade. Alto contraste, baixo contraste. Já fiz a chamada, deu, fui.